Oi, professor, só um comentário. Talvez dê um trabalho interessante demonstrar como áreas aparentemente semelhantes podem definir indicadores tão diferentes. Sim, sim, sim. Sim, mas a gente, Mirela, mas a gente já sabe, né? Porque o histórico, o contexto dessas três regiões, ele é muito diferente. Quando você vai descobrir como é que foi a formação de Pipa, o histórico ali, ela é totalmente diferente lá de Portugalins, é totalmente... Bom, enfim, eu acho que mais daria um trabalho interessante mesmo. Vamos lá então, Mirela. Então, bom dia a todos, dando continuidade aí ao trabalho. Rosane, ela deu um panorama geral dos indicadores, né, da importância, e agora eu vou falar um pouquinho do trabalho de Hanai. Na verdade, foi comentado anteriormente, né, sobre a tese de Hanai, que foi feita em 2009, sobre o sistema de indicadores de sustentabilidade, uma aplicação ao contexto de desenvolvimento do turismo na região de Bueno Brandão, em Minas Gerais. Aqui a gente, na verdade, vai fazer um recorte, tá? Esse estudo aqui já é um estudo a partir de 2012, também de Hanai e de Espíndola, tá? Em que eles fazem, na verdade, uma abordagem sobre Bueno Brandão. Então, esse estudo ele é apresentado como parte dessa tese, que foi realizada na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em 2009, como eu falei anteriormente. E essa pesquisa ela é interessante porque ela envolve a elaboração de um sistema de indicadores, constituindo um importante instrumento de auxílio à gestão do turismo. E o objetivo, na verdade, é permitir o monitoramento das condições de sustentabilidade do desenvolvimento turístico local. Então, falando um pouquinho, né, sobre o município de Bueno Brandão, que foi onde ele realizou essa aplicação do sistema, né, de indicadores. O município ele fica no sul de Minas Gerais, a 460 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, mais ou menos a mesma distância de Belo Horizonte, e mais próximo da cidade de São Paulo, 175 quilômetros. O município ele possui uma população de 10.900 pessoas, com dados de IBGE agora atualizados, 2022. Ele também está inserido na bacia hidrográfica de montante do rio Mogi Guaçu e ocupa uma área de 355 quilômetros quadrados. É um município que tem alguns importantes atributos naturais, né, com uma certa fragilidade. Então, ele possui serras, picos, rios, cachoeiras e paisagens de vale e montanhas. Então, percebe-se que nessa área o turismo ele se intensificou como atividade econômica a partir do ano 2000, né, com a promoção e a viabilidade de visitação aos diversos atrativos da região, principalmente em relação às quedas d'água existentes. E aí, então, ele ficou conhecido como Cidade das Cachoeiras. Entretanto, né, em virtude da ampla divulgação do turismo no município, surgiram os problemas e os impactos decorrentes dessa visitação desordenada e não planejada. Durante os anos de 2005 a 2007, né, iniciaram algumas ações de desenvolvimento turístico nos municípios do sul de Minas Gerais, inclusive na região de estudo, que é Bueno Brandão. Essas ações elas foram realizadas pelo Núcleo de Turismo do projeto Mogi Guaçu, com o financiamento do programa Petrobras Ambiental, com o objetivo justamente de promover a inserção e o desenvolvimento do turismo sustentável nessa região. E é interessante, né, que a execução dessas ações, ela exigiu e, ao mesmo tempo, possibilitou a consecução, a realização, né, desse processo de seleção e definição de indicadores que Hanai apresenta, aplicados ao desenvolvimento do turismo, do desenvolvimento turístico participativo nessa região. Então, o que é mais interessante nesse capítulo, como o professor iniciou a fala dele, né, apresentando a questão metodológica, ele detalha como ele faz essa participação dos atores para
a elaboração desse sistema de indicadores, e ele divide em 3 etapas, basicamente. A primeira etapa são as ações de preparação no município, que são as atividades que serão realizadas em campo, tá? Então, ele realizou palestras, sensibilização turística, identificação do interesse dos colaboradores e participantes da pesquisa, né, com os atores locais. Ele também elaborou curso sobre turismo sustentável, indicadores e monitoramento do turismo aos participantes, e elaborou também materiais didáticos e de apoio ao curso e às palestras de sensibilização turística. Então, essa foi a primeira etapa do trabalho, né? Em seguida, a segunda etapa são relativas às ações de preparação em gabinete. Então, nessa etapa, ele fez o levantamento de indicadores de sustentabilidade de turismo, através de referências básicas, estudos de caso e fontes de informação. Fez também a elaboração de formulários, né, para seleção, definição e análise dos indicadores e de seus padrões de sustentabilidade, e também estabeleceu os critérios, as escalas e os padrões de sustentabilidade para análise dos indicadores. Na terceira etapa, ele faz a análise, né, dos indicadores de forma participativa. E como é feita essa análise? Através do agendamento de reuniões técnicas com colaboradores e participantes da pesquisa, da seleção dos indicadores levantados, né, obtidos a partir das referências bibliográficas, dos estudos de caso e das fontes de informação. É feito também a definição do procedimento para medição e identificação desses indicadores, aplicação dos indicadores a campo, análise dos indicadores, uma etapa bem interessante, né, que ele faz a discussão das fragilidades, das dificuldades e as necessidades da seleção e definição de indicadores, e então o estabelecimento de padrões aceitáveis desses indicadores selecionados. Então, após essa terceira etapa, né, de análise dos indicadores de forma participativa, ele faz a definição dos sistemas de indicadores de sustentabilidade do desenvolvimento turístico, que ele chama de SISDTUR, tá? E esse SISDTUR, como eu disse anteriormente, ele é importante para a realização do monitoramento do desenvolvimento sustentável do turismo em âmbito local. E quanto à questão dos indicadores, aí a gente entra numa parte bastante importante, né, que aí ele vai mostrar quais são os indicadores por dimensão. Ele seleciona 6 dimensões, tá? Que são a dimensão ambiental, a dimensão cultural, a dimensão social, econômica, turística e institucional. E aí ele faz basicamente 2 blocos de apresentação desses descritores e indicadores. Um bloco de indicadores de sustentabilidade nos estabelecimentos turísticos e espaços de visitação, e outro bloco de indicadores para a gestão pública municipal. Então, vou apresentar agora essa primeiro bloco, né, dos indicadores de estabelecimento turístico e dos espaços de visitação, a partir das dimensões. A primeira dimensão é a dimensão ambiental, e aí ele coloca a questão do consumo e da qualidade da água, né? Onde os indicadores são a quantidade de água consumida pelos turistas num determinado período, os programas de redução de consumo, de desperdício e de reuso da água, a quantidade de água economizada pelos programas de redução de consumo e reuso da água, e também o monitoramento da qualidade, né, dessa água que está sendo ofertada. Um outro tópico, um outro descritor, é a geração e manejo dos resíduos sólidos, que nós sabemos que é um dos grandes problemas causados, né, pela atividade turística, é a geração de muitos resíduos quando as localidades recebem um grande volume de turistas. Então, os indicadores para essa questão são resíduos sólidos gerados por turistas no período, programas de redução da quantidade de resíduos sólidos, coleta seletiva e processos de reciclagem, resíduos sólidos reciclados. Ainda falando sobre a dimensão ambiental, né, ele destaca a questão do consumo de energia, né, energia consumida por turistas em determinado período, os programas de redução de consumo de energia.
A outra questão é o tratamento de esgotos, né? Quais são os processos para tratar esse esgoto, as áreas naturais preservadas, assim como aquelas áreas recuperadas ou em processo de recuperação, a melhoria da qualidade do ar, né? Através dos programas ou instalações para controle dessa melhoria da qualidade do ar, as iniciativas de educação ambiental e cultural, né, através dos programas orientados de interpretação e educação ambiental ou cultural, e também a questão da minimização dos impactos da produção rural, né, através dos processos tecnológicos de minimização desses impactos. E, por último, a certificação ambiental e ou turística, né, que é o processo de certificação ambiental e ou turística. Na outra dimensão, né, a cultural, ele destaca como descritor, produtos típicos culturais, que são ofertados, né, através do artesanato, produtos alimentícios, as lembrancinhas, souvenirs, etc. A produção de patrimônio, a preservação, desculpa, do patrimônio cultural, né, aí entendido como os bens patrimoniais, os arquitetônicos, arqueológicos e os históricos existentes, a questão das manifestações culturais típicas, né, aí, através dos eventos e festividades populares tradicionais de manifestações culturais típicas realizados. Na dimensão social, ele traz a inserção, né? É importante que a gente vem sempre discutindo na disciplina, a inserção de residentes locais no setor turístico. Então, se esses residentes locais eles estão sendo empregados nos estabelecimentos turísticos, né? Nos hotéis, nos estabelecimentos de alimentos e bebidas, transportes, etc., agências de viagens, etc. Iniciativas de capacitação e treinamento profissional aos funcionários residentes locais no período. E também os funcionários residentes locais com capacitação em turismo. O outro tópico da dimensão social é o nível de empregabilidade, né, que também está ligado à dimensão econômica, que são os empregos fixos e temporários de turismo. Na dimensão econômica, ele coloca a questão da rentabilidade. Qual é a renda que é gerada pelo turismo, né? A longevidade dos estabelecimentos turísticos. Quanto tempo esses estabelecimentos estão naquela localidade? A disponibilidade de funcionamento, né? Os gastos do turista. Então, é importante notar quanto é que o turista está deixando na localidade, o gasto médio, né, do turista. Investimentos em turismo e também a questão da sazonalidade. Então, aqueles períodos de alta e baixa temporada, né, que devem existir iniciativas para minimização, para redução desses impactos aí. Na dimensão turística, ele coloca a capacidade total de alojamentos, então, quantos meios de hospedagens existem naquela localidade. Uma questão importantíssima, né, que tem sido bastante discutida e exigida no turismo, que é a acessibilidade, são as fragilidades para a mobilidade de pessoas com dificuldade de locomoção ou necessidades especiais, o registro e o controle de visitação, programas de interpretação ambiental e cultural, né, a intensidade de uso, que é outro que a gente vem discutindo bastante, da necessidade de controle, né, dessa capacidade de carga, através da quantidade da relação turistas-visitantes num local atrativo durante um período, a proporção entre o número de guias de turismo e número de turistas durante a visitação, e também a questão do tamanho dos grupos, né? Então, a gente percebe, por exemplo, lá em Porto de Galinhas, que o professor comentou, né, que há um controle relativo da visitação às piscinas naturais ali. Então, é um indicador bastante importante também que deve ser levado em consideração. Outro descritor é a questão da segurança, né, que ele vai retratar os índices, os incidentes e os acidentes envolvendo turistas e visitantes em um determinado período, e também a satisfação e assiduidade, ou seja, a repetição do turista naquela localidade. Então, esse grau, se o turista está gostando e se ele está retornando ao destino. Ainda quanto à dimensão turística, né?
sobre os estabelecimentos turísticos e espaços de visitação, ele coloca o perfil e a avaliação dos turistas e também as instalações e as facilidades, né, em relação às estruturas para minimização dos impactos do turismo. Na dimensão institucional, ele traz a questão da capacitação e apoio técnico em turismo, né, o envolvimento de administradores e empreendedores com o setor, tá? E também a questão da promoção e comercialização de produtos turísticos. Quais são as estratégias de promoção e comercialização desses produtos? Então, esses indicadores e descritores, eles estão relacionados à questão dos estabelecimentos turísticos e espaços de visitação. Quanto aos outros índices de sustentabilidade, né, que eu falei inicialmente, nós vamos falar agora da gestão turística municipal, e ele divide nessas mesmas dimensões, tá? Na dimensão ambiental, ele vai avaliar também o consumo e a qualidade de água, porém, com outros indicadores, alguns são repetidos, outros não, tá? Então, ele vai avaliar a quantidade de água consumida também pelo turista num determinado período, os programas de redução de consumo, de desperdício, de reuso da água. E aí entra a questão da política, né, que o professor bem colocou, dos planos e programas específicos de redução do consumo da água, o que é que tem sido feito em relação a essas políticas e planos, para que isso seja minimizado, reduzido, e também o monitoramento da qualidade da água, né, o abastecimento e também para o lazer. Outras dimensões ainda ambientais, ele coloca bastante, né? Geração e manejo também dos resíduos sólidos, e aí ele coloca a quantidade de resíduos gerados pelos turistas, os resíduos com destinação adequada nos aterros sanitários, os programas específicos para redução da quantidade desses resíduos, a coleta seletiva, né, e o processo de reciclagem, o resíduo sólido reciclado, e também entram aí os programas de manejo de resíduos perigosos no município. O outro tópico, né, o outro descritor, é quanto ao consumo de energia elétrica, tá? Ele coloca aí a energia consumida pelos turistas, os programas específicos de redução de consumo de energia, a questão do tratamento de esgoto, né, através dos processos de tratamento, sistema de coleta de esgoto, a quantidade de esgotos tratados. Outro aspecto são as áreas naturais preservadas, né, como no outro grupo, né, recuperadas e em processo de recuperação, a melhoria da qualidade do ar através do monitoramento, iniciativas de educação e interpretação ambiental através dos programas desenvolvidos, né, para tal. E aí entra um tópico interessante, que é a implementação da Agenda 21 ou do Plano de Desenvolvimento Sustentável, que aí entra um indicador de iniciativas de implementação da Agenda 21 e também do Plano de Desenvolvimento Sustentável. E a certificação ambiental também entra para a gestão turística municipal. Ainda na dimensão ambiental, a capacidade administrativa de gestão ambiental, né? Isso aqui também é importante, que são os organismos, as instituições e as entidades que atuam no processo decisório sobre as questões ambientais, a existência de estruturas organizacionais e administrativas específicas em meio ambiente, e quanto à dimensão cultural, né? Nós temos aí a valorização dos produtos típicos locais, a conservação de bens patrimoniais históricos e culturais e a valorização da cultura tradicional local, através de eventos e festividades populares, né? Através também dos organismos, instituições, entidades de resgate, promoção e manutenção da cultura tradicional local, e também outro indicativo é iniciativas de resgate, promoção e manutenção da cultura tradicional local. Na dimensão social, o descritor inserção socioeconômica de residentes locais, tá, que residem mesmo naquela localidade. Então, entram os indicadores residentes locais empregados no estabelecimento turístico, os proprietários e empresários de estabelecimentos turísticos de origem local,
as iniciativas de programas de capacitação e treinamento profissional aos residentes locais e os funcionários residentes locais com capacitação em turismo, tá? Outro descritor é quanto à empregabilidade no setor, empregos fixos e temporários, né? A gente sabe que devido à sazonalidade, existem muitos empregos temporários, né? No setor, na alta estação se emprega, na baixa estação se demite, então é um indicador importante também. E a satisfação dos residentes locais, né? Que é uma outra questão muito importante, porque quando o turismo ele é muito intensivo, ele termina impactando bastante e trazendo uma certa insatisfação para os residentes locais. E aí ele coloca como indicador proporção entre turista e residente em alta e baixa temporada, nível de satisfação e aceitação dos residentes em relação ao turismo, programas e projetos sociais envolvendo residentes locais e articulados com o desenvolvimento turístico. E aí eu quero chamar a atenção nesse aspecto, né, da satisfação dos residentes locais, porque a gente sabe que em algumas localidades, principalmente em âmbito internacional, Espanha, França, etc., a gente está vivendo um momento de turismofobia, que é o quê? O excesso de turista nas cidades que termina trazendo incômodo, né? Trazendo muito impacto no dia a dia, no cotidiano do residente local, e termina afastando mesmo, causando uma repulsa aos turistas. Então, medir, né, essa satisfação do residente local através desses indicadores é de suma importância. Quanto à dimensão turística, observa-se a capacidade total de alojamento, também a oferta de meios de hospedagem, a capacidade de restauração, que são os estabelecimentos de alimentação, bares, restaurantes, pubs, etc. Capacidade dos meios de transportes, né? Oferta de serviços de transportes, e aí entra rodoviário, fluviário, aéreo, etc. Recursos turísticos existentes e potenciais, a capacidade de oferta de serviços turísticos, através de agências de viagens, do turismo receptivo, etc. Investimentos em turismo, né? Se existem linhas de crédito disponíveis específicas de turismo para investimentos, e também entra aí a questão da sazonalidade, né? Através dos programas estratégicos que lidem com os impactos da sazonalidade. Outros descritores da dimensão turística, a questão da acessibilidade entra aqui também, né? O registro e controle de visitação, as visitas orientadas com programas de interpretação ambiental e cultural, quantidade de turistas, segurança turística, né? Os incidentes, roubos, furtos, violência, que também termina afastando o turista de muitos destinos, tá? Fidelização, satisfação e repetição do turista, o grau de satisfação ele também repete aqui, demanda turística e acrescenta, né, a questão do perfil do turista e a avaliação dos turistas. Qual é o perfil do turista que está visitando aquela localidade? E também o zoneamento paisagístico e normas de edificações, através das regulamentações e normas para ocupação e uso do solo nessas áreas turísticas. E aí, por último, na dimensão institucional, ele avalia a participação social no processo de desenvolvimento turístico, a comunicação social de decisões e resultados do setor turístico também, né, que é bastante importante. Então, quais são os mecanismos de comunicação dos resultados de decisões sobre o desenvolvimento turístico e dos relatórios de avaliação turística obtidos pela aplicação dos sistemas de indicadores, o planejamento, né, como é feito esse planejamento do turismo no município, através do plano municipal, e também a questão da sensibilização do turismo sustentável, né, quais são os programas de educação e sensibilização do turismo sustentável que estão sendo desenvolvidos naquela localidade. Ainda da dimensão institucional, articulação e integração do planejamento turístico e outros setores municipais, o planejamento do turismo regional, né? Então,
verificar se há uma integração local com a região, importante, entre a planificação do desenvolvimento turístico com o processo de planejamento regional da atividade, organização social do desenvolvimento turístico, através de organismos sociais, associações, entidades de classe de turismo, como os guias, hotéis, restaurantes, agências que atuam, né, o trade, como o professor bem colocou, nos processos decisórios de desenvolvimento turístico, a questão da capacidade de gestão turística municipal, e aí o indicador diz respeito às estruturas organizacionais e administrativas específicas relacionadas ao turismo. E também a capacidade de monitoramento do turismo sustentável, né? Qual é a equipe que está aplicando e monitorando o sistema de indicadores. E aí, Hanai traz uma frase que eu quero destacar, né, nessa parte, que é o reconhecimento da complexidade que alcançam os problemas de medição de indicadores, que a medição de indicadores constitui-se, né, em um importante desafio motivador para a idealização e o estabelecimento de um conjunto de indicadores, de forma a contribuir com informações significativas sobre distintas dimensões da sustentabilidade. Então, é importante, né? É desafiador, mas é importante a inclusão. Acho que a maior lição que Hanai traz com esse capítulo é nos mostrar, né, de que forma ele está incluindo os atores locais, né, trazendo as contribuições desses atores para que seja definido, né, esse sistema de uma forma mais democrática e mais participativa. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Amanda. Mirela, antes da Amanda começar, eu queria fazer alguns comentários sobre, em especial, aquela parte, Mirela, não dos indicadores, tá? Mas da metodologia. Opa, isso aí, deixa aí, né? O quadro figura 10.2. Vamos lá, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, tá? A Mirela, a Amanda, a Rosani, o Diego, né, o Felipe, e em especial o Adriano, que é me orientando no nível de doutorado, achou legal o trabalho do Hanai, achou legal o trabalho aí da proposição desses indicadores que estão ali, e inventa de fazer uma aplicação. Então, vou dizer o seguinte para vocês, tá? Não façam isso. Isso aí, esses indicadores aí que a Mirela apresentou, só servem para o município de... Como é o nome do município? Bueno Brandão. Bueno Brandão, na percepção daqueles atores sociais que participaram daquela pesquisa naquele momento. Mirela, Amanda, não utilize isso aqui, tá? Não serve. Aí a gente vai para a coisa importante que você tem no trabalho nessa proposta. Ele sendo muito fiel àquilo que autores como o Bosel, o Galopin, o Choi, o Siracaia, né, falavam de desenvolvimento local, de processo democrático participativo. Então, vamos lá para essa sequência. Primeira coisa, olha que eu tenho um município de 10 mil habitantes, não mais que isso, tá? 10 mil habitantes. E aí eu preciso pegar todas as pessoas, todos os atores sociais envolvidos com a atividade turística e vou fazer a primeira etapa, tá? Eu vou ter ações aqui para palestras de sensibilização, para que as pessoas saibam o que é turismo sustentável, qual é a importância do turismo sustentável para a região. Depois eu passo para um segundo momento, vou levantar os indicadores de sustentabilidade que existem na literatura de um modo geral, WSI, Ministério do Turismo, e a partir daí eu faço uma proposição, um checklist desses indicadores que vão ser apresentados, vão ser discutidos, e esses indicadores vão ser escolhidos por esses atores sociais. Eles podem, inclusive, propor
outros indicadores que não estejam naquele teu checklist inicial. Então, quem escolheu foram eles. Quem escolheu não foi você, Mirela. Não é você, pesquisador. Não é o teu orientador. Não é a tua orientadora. Não é teu grupo de pesquisa. É o ator social que está diretamente envolvido com aquele fenômeno, turismo sustentável, naquele espaço territorial, naquele momento. Bom, e aí, a partir daí, eu vou fazer, a partir da escolha desses indicadores, de forma democrática e participativa, eu vou fazer a aplicação e a análise conjunta. Não sei se vocês perceberam, vejam como os indicadores, como os descritores e os indicadores postos aí, eles são fáceis de serem compreendidos. Você, numa primeira leitura, é uma frase única muito pequena. E esses são os indicadores que vão ser aplicados. Bom, e aí você fica pensando, né? Vocês, Amanda, Mirela, Rosani, Diego, Felipe e o Adriano, que vão trabalhar com sustentabilidade na atividade turística, né? Você pode estar pensando aqui, vamos lá, o que é que eu poderia fazer de diferente aqui em relação a isso, tá? Você poderia pensar na seguinte aplicação, tá, gente? Vocês veem que é uma cidade de 10 mil habitantes para um tipo de turismo, que é o turismo, sei lá, de cachoeira, de água, alguma coisa assim, tá? Você pode pegar qualquer um dos tipos de turismos existentes aqui, que foi dito lá pelo Adriano, turismo religioso lá na cidade de Guarabira, na Paraíba, turismo de evento, maior São João do mundo aqui em Campina Grande, e pensa aí em qualquer coisa aí no Nordeste, tá? E você pode construir, você pode aplicar essa metodologia, e você pode estar propondo esses indicadores, e veja, na proposição dos indicadores, veja que interessante isso, né? Importante. Olha, a percepção, né, na escolha, você vê que ele faz um recorte aqui, tá? A escolha dos indicadores vai ser diferenciada para um grupo, que é o cara que oferta o serviço, dono de bar, restaurante, pousada, etc., etc., e o cara que está vinculado à gestão pública. São dois atores sociais muito diferentes que vão ter formas de escolha de indicadores a serem utilizados diferentes, tá? Então, isso daria uma tese, um trabalho de tese muito bom. Faz um recorte, escolhe um município pequeno, não inventa de fazer isso em Natal, em João Pessoa, em Aracaju, não dá. Para um outro tipo de atividade turística que não seja essa aí, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, que esse é um grande desafio, tá? Não sei se aí não seria uma tese, não, seria uma tesão. Uma tese muito grande, seria uma tesão, tá? Não sei se vocês perceberam na leitura, Mirela, Amanda, pessoal, no trabalho do Hanai. Isso é uma discussão que eu tive com ele há algum tempo, quando ele esteve em algumas bancas aqui na Paraíba, que eu dizia, tá bom, você tem a percepção do ofertante, você tem a percepção do gestor, da gestão pública, mas você esqueceu um ator fundamental nesse processo. O que é que o turista acha disso? Tu já pensasse, Mirela, que tesão? Com certeza, professor. Esqueceu realmente do turista. Pô, eu tenho que trabalhar com... É quem recebe, né? Eu estou esquecendo de colocar um ator social que é tão importante quanto o ofertante, quanto o gestor público. Numa perspectiva do viés econômico, não é? O turista é um ator social mais importante. Numa perspectiva econômica, numa perspectiva da sustentabilidade, não. Então, se eu tivesse esses três atores aqui, bom, que trabalho isso daria, viu? Mirela, se a sua orientadora, se o seu orientador topar um negócio desse, eu mergulho junto, tá? Eu vou trabalhar, na verdade, na vertente da hospitalidade. Então,
Então, vai pensando nessas coisas aqui, nessas coisas que eu com estou colocando certeza. para vocês, tá? Bom, era isso que eu tinha para colocar em relação a isso, tal. Bom, aí feito isso aí, você criou o sistema, que é o item C, o item 3 aí, o item C, tá? Você criou o sistema está posto aí, vai ser um sistema que pode ser utilizado pela gestão pública, assim como pelos diversos elementos que compõem o trade turístico aqui, e passa a ser um elemento de prospecção, passa a ser um elemento de análise. Você gera um produto para... Bom, quando nós estivemos aqui, quando eu conheci a tese do Hanai, e depois eu fiz algumas leituras, tem algumas coisas que não posso. Eu disse, cara, como é que esse rapaz conseguiu propor um negócio desse numa tese aí de 4 anos, tá? Não era nem a questão de tempo, mas é a questão do custo, tempo e, sobretudo, custo para você bancar um negócio desse, sobretudo etapa 1 e etapa 2, tá? Aí eu descobri 2 coisas, tem duas coisas importantes na vida da gente, né? Tempo e dinheiro. Dinheiro menos, né? Mas tempo. Mas a questão de tempo e custo era resolvido com algumas coisas, tá? Tempo e custo pode ser minimizado a partir de parcerias que você possa ter. Não sei se vocês perceberam, existe um plano de desenvolvimento territorial para aquela região, que é Mogi Guaçu, alguma coisa assim, onde a cidade tá colocada, né? E havia o recurso bancado pela Petrobras Ambiental. Bom, é isso que provavelmente a gente não vai ter, né? Que vocês não terão, tá, Mirela, etc. Mas o cara deu o caminho. Tá certo? E é por isso que uma grande contribuição. E essa foi a justificativa aí do Hanai na época, né? Porque ele disse, cara, como é que vocês não pensaram nisso? E realmente ele não tinha pensado nisso, nessa questão da inclusão do turista, tá? E aí a gente ficou de fazer isso em alguns outros momentos, e aí ele ele é professor lá na Universidade de São Carlos, e aí ele meio que saiu dessa coisa de turismo e voltou para a área, zona de conforto dele, ele é um engenheiro sanitarista, né? Então ele está trabalhando mais com saneamento, mas é um cara que ainda tem muito interesse em trabalhar com essa questão de sustentabilidade na atividade turística, gosta muito do Nordeste. Então, assim, Mirela, Amanda, pessoal, é um cara que vocês podem convidar para participar aí das bancas de seminário de tese 1, seminário de tese 2, etc., qualificação de projeto, etc. Tá certo, interessante, professor. Perfeito. Vamos lá, alguém levantou a mão aqui. Professor, bom dia. Olimo de novo. Professor, com relação a parcerias, rapidinho, porque só a questão, se você faz no comitê de ética, aí você pensa em começar uma parceria, aí você tem uma série com a escola, com qualquer coisa, aí uma série de documentos, só para você conseguir o documento, você gera dá 1 ano. Então, aí é complicado, aí a gente tenta organizar por outros meios, tenta fazer, porque a burocracia é muito grande. As parcerias institucionais ajudam nesse sentido, né? Mas, enfim. Posso dar continuidade, professor? Sim, Amanda, fica à vontade. Então, fiquei incumbida de fazer o fechamento do nosso trabalho. Eu vou apresentar uma dissertação do meu mestrado e realizar as considerações finais. Mirela, você passa para mim. Bem, essa dissertação ela foi concluída em 2017, professor, e teve como objetivo a determinação do índice de sustentabilidade da comunidade Mendiçá. Ela fica em Itaporanga da Ajuda, e teve como participação a utilização de indicadores de ordem da dimensão ambiental, social e econômica.
Bem, a gente tem um conhecimento que, em qualquer época, a necessidade de sobrevivência humana ela vai ocorrer através do atendimento, né, da utilização dos recursos naturais. E a Ilha Mendiçá, ela sobre dos próprios recursos naturais, da pesca, da silvicultura, da vegetação, e hoje tem desenvolvido muito a questão do turismo. E aí, falando dessa questão da utilização dos recursos naturais, do manejo desses recursos naturais, como ela sobrevive dos próprios recursos, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável é uma preocupação, porque a gente tem que pensar que existem em torno de, mais ou menos hoje, 75 famílias, cerca de 375 pessoas que realmente se sustentam desses recursos naturais. E a gente tem que levar em consideração que esses recursos naturais, eles podem ter, né, o mesmo recurso, a mesma quantidade, para que outras gerações possam, né, estar em condições de sobrevivência. Bom, para testar, para acompanhar, né, e para levar em consideração toda a questão da avaliação do desenvolvimento sustentável na ilha, nada melhor que a ferramenta de utilização de indicadores. Tá? O objetivo geral da minha dissertação foi determinar o índice de sustentabilidade da ilha utilizando os indicadores de dimensão ambiental, social e econômica. E eu levantei como referencial teórico, base científica, né, os diversos autores, e categorizei nesses 3 títulos: viés da sustentabilidade, a questão do desenvolvimento, sociedade e meio ambiente. Dimensões de sustentabilidade, eu falei sobre cada dimensão ambiental, social e econômica, e exatamente a questão da ferramenta de indicadores de sustentabilidade. Pode passar. Bem, o que a Ilha Mendiçá apresenta como problema? Bem, a Ilha Mendiçá, como eu já disse, ela se sustenta da natureza, né? E por estar geograficamente de difícil acesso, por ser uma ilha, é uma ilha que está posicionada no rio Parauí, com afluente do rio Vazabarris, está distanciada a 23 quilômetros da sede do município de Itaporanga da Ajuda, a 53 quilômetros de Aracaju. Então, a gente percebe que os moradores da ilha, eles têm um difícil acesso. Difícil acesso, em que sentido? Difícil acesso à escolaridade, difícil acesso ao desenvolvimento econômico, eles não possuem coleta seletiva de lixo, então a gente percebe aí na figura que existe ainda a questão de queimar o seu próprio lixo, né, a quintal aberto, né, e isso vai provocar grandes impactos ambientais e sociais, porque não só desencadeia o impacto ambiental, a questão da poluição de rios e vegetação, mas a questão também de proliferação de risco biológico. E a gente tem também uma grande problemática na ilha, que é a questão do consumo da água, né? De que qualidade de água está sendo ofertado. Em 2017, professor, eu estive na ilha fazendo o levantamento dos dados de indicadores, né, com os atores sociais, e eu me coloquei, né, frente a esse acompanhamento de como eles sobreviviam na época. E, alarmantemente, me cheguei a esse depositório de água aí que eles tinham. Eles, na verdade, capturavam a água dessa ilha, e a gente percebe que é altamente suja, poluidora, né? E no momento que faltava água, eles tinham somente esse único recurso. Pode passar. Bem, como eu já disse, a ilha ela é uma ilha geograficamente, né? Ela está no rio Vazabarris, afluente do rio Vazabarris, é uma área de 739,922 km², cerca de 75 famílias e 365 pessoas, de acordo com o IBGE 2015.